tempestade, ou sobre a natureza, né? Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25, que diz assim a palavra do Senhor. Não quero me demorar, visto que hoje ainda temos a Santa Ceia. Evangelho de Lucas 8, 22 a 25, que diz assim a palavra do Senhor. E certo dia entrou num barco com seus discípulos. Ele disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles o cobriam. E o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria das águas, tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água lhe obedece? Podeis aceitar, querida igreja, por gentileza. O poder de Jesus sobre a natureza. Quando nós olhamos essa passagem ela é muito conhecida nas mensagens, muito conhecida, mas nós temos muito que conhecer ainda dessa palavra. Quando nós falamos dessa tempestade, nós vemos que na vida, na nossa vida, vida do ser humano, vida de um irmão, vida de uma pessoa normal, vida de um pai, vida de uma mãe, vida de um jovem, vida de um esposo, vida de uma esposa, vida de um patrão, vida de um obreiro, vida de um funcionário. As tempestades da vida, elas não anulam o cuidado amoroso de Jesus. Quando nós olhamos para essa passagem, meus queridos irmãos, nós vemos que para que haja um arco, o arco da aliança, o arco-íris no céu, sempre vai precisar de uma tempestade. Para que nós encontramos lágrimas, tu pode ter certeza, haverá dor. Quando nós olhamos para as tempestades, nós vemos que nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos no vale. Porque quando nós estamos no monte, nós não conseguimos enxergar a majestade dos montes. Mas quando nós estamos lá no fundo da grota, quando nós estamos lá no vale, quando nós estamos lá no vale da sombra da morte, é que nós olhamos para cima e vemos como esse monte é grande. Pastor, quando nós falamos de tempestade, nós vemos que é das profundezas da angústia que nós enxergamos para as maiores conquistas. Você nunca vai perceber que teve uma grande conquista, uma grande vitória, se você não vier lá de uma grande prova, de um grande vale, de uma situação difícil. Quando nós olhamos para essa passagem, meus queridos irmãos, nós vemos discípulos que estavam andando com Jesus, e agora Jesus pede para eles, Jesus deu uma ordem aos discípulos para
O diálogo está sendo com outras coisas, mas não com Jesus. Enquanto não tem diálogo, sabe quando aquela visita chega na tua casa? Entendeu? Você já recebeu uma visita dessa? Ah, se já recebeu. Entendeu? Eu tenho certeza que recebeu. A visita chega na tua casa, você começa a contar, e conta, só que a visita não quer ir dormir. Tem aquelas visitas que não dormem, entendeu? Aí acaba o assunto. Acaba o assunto e você vai para onde? Você vai lá para o baú. Você vai lá para o baú ressuscitar o quê? O álbum de foto do teu casamento, para mostrar como teu marido, tu era, sei lá, bonito quando era novo, né? Vai lá ressuscita o álbum lá do avô, da avó, da taravó. Daqui a pouco acaba o assunto, não tem mais assunto para falar. E aí, pastor, sabe o que acontece quando tem assunto? Alguém vai cochilar. Se não conversar comigo durante a viagem, eu durmo. Por isso que eu preciso estar em constante conversa. Fala comigo. Se não quiser falar, faz alguma coisa para pelo menos eu estar falando, senão eu vou dormir. Foi assim com Jesus. Jesus no barco, irmão. Jesus dentro do barco. E Jesus foi dormir. Por que será que Jesus foi dormir? Ah, pastor, era muito cansado. Estava muito cansativo, irmão. Estava muito cansativo, irmão. Se você estiver acordado conversando com Ele, Jesus não cansa. Ele conversa com você. Quer conversar com Ele? Pode chamar Ele de madrugada, pode chamar Ele de tarde, pode chamar Ele de noite, pode chamar Ele de manhãzinha, pode chamar Ele no feriado, pode chamar Ele no domingo, no sábado. Chama Ele, Ele vai te atender. Agora, se você não chamar, tu pode ter certeza, Ele vai pegar ali um cantinho do barco e vai dormir. Jesus foi dormir. E os discípulos, a Bíblia diz que ali havia uma grande tempestade. Para onde eles estavam indo, irmãos? Eles estavam atravessando o mar da Galileia, saindo aqui de Cafarnaum para o outro lado. O que tinha no outro lado? No outro lado tinha uma grande missão a ser feita. Ali havia um endemoniado que já não estava mais em casa, que já a sociedade não dava mais conta. Ali havia uma pessoa que iria ser liberta. E o que aconteceu? No meio do caminho, a fúria da tempestade. Geralmente, quando você está indo cumprir uma missão da parte de Deus, uma missão que vai ser lucro para o céu e vai ser prejuízo para o inferno, tu pode ter certeza que o inimigo vai enviar alguma coisa para tentar atrapalhar. Entendeu? Essa semana, por umas 2, 3 vezes, o inimigo quase atacou nós contra a lateral do túnel. O caminhão cortou a nossa frente, cortou de vez, e se a caminhoneta não freava, nós ia bater no caminhão e no túnel. E ainda, diga-se por sinal, temos filmado para tipo assim, podia fazer, mas Deus diz, a minha graça te basta. Você podia, não, deixa, porque é prova. Entendeu? Tem algo que vai acontecer lá na frente, o inimigo não está gostando. Ontem nós estávamos indo ao hospital, tinha umas irmãs junto conosco, de novo o inimigo tentando ali nos tirar da graça, mas não queria deixar nós entrar na rua. Fechou de propósito, ficava olhando, a coisa ruim ficava olhando ainda pra gente, para tipo assim, xinga, fala nome, briga, bate, faz o que o mundo faz, mas nós somos crentes. Nós temos que fazer diferente, não é fácil. E aí nós conversando, meu Deus, se nós não fosse crente agora, nossa Deus, entendeu? Pensa o tamanho da indenização, tem o tamanho do processo, tem o tamanho do problema, mas nós somos crentes. O inimigo é tão sujo que ele fica ali olhando e fica olhando e fica olhando, e você, na graça de Jesus, não deixa sair o dedo do túmulo agora, Senhor. Deixa o velho homem lá, deixa ser sepultado a vara e a corrente da porta do túmulo, porque se o velho homem sair, vai os 3 para a cruz aqui.
só fosse deixar o velho homem, irmão, nossa, imagina esses crentes revoltados, bravos, quando era antigamente, imagina se eles voltassem a ser hoje. O nível de mortandade seria maior, com certeza. Mas graças a Deus que Deus salvou, libertou, colocou um coração manso, humilde. Deus ensinou nós a dizer: eu vou te suportar. A graça é filho, mas a graça basta. Agora nós vemos Jesus dentro do barco, meus queridos irmãos, atravessando o mar. E enquanto eles atravessavam o mar, Jesus agora vai descansar. E uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo de água aquele barquinho, o barquinho que Jesus estava dentro, o barquinho que os discípulos estavam com Jesus, o barquinho dos discípulos que tinha Jesus dentro. Agora a tempestade está batendo, e quanto mais bate, mais água entra dentro do barco. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Pastor, as tempestades da vida, elas são inesperadas. Sabe por quê? Nós vemos que o mar da Galileia era o ambiente de trabalho daqueles discípulos. Não tinha ninguém que conhecia mais de pé a ponta os quatro cantos daquele mar do que aqueles pescadores. Tem área que você domina, as irmãs na sua casa, os irmãos nos seus trabalhos, cada um tem ali o seu domínio, a sua intimidade. Ali eu estou acostumado, pastor, é algo ali que nós temos ali praticamente. Eu estou em casa, estou trabalhando com algo que eu entendo, estou em casa, aqui eu entendo. Os discípulos também, quando iam para o mar, eles se sentiam em casa, porque eles sabiam onde é que eram os pontos de pesca, eles sabiam onde é que estava o peixe, o coral, eles sabiam de onde era a correnteza da água, eles sabiam de onde, eles sabiam, porém, eles não sabiam que a tempestade da vida, ela não vem a hora que você pensa que vem, ela vem numa hora que você não pensa. Elas são inesperadas. E quando nós falamos do mar da Galileia, ele era um lugar famoso por tempestade. Ali nós vemos que o mar da Galileia ficava num vale, e esse vale ele acordava todo o Israel, todinho, lá de cima até aqui embaixo, no Mar Morto. Então do lado de cá da Jordânia é monte, do lado de cá da Israel é monte, e agora pega aquele corredor de vento que vem lá de cima do Monte Hermon, e vem aquele monte e canaliza, e quando entra naquela abertura grande do mar da Galileia, ali forma aqueles corredores de tempestade, assim de uma hora para outra. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Agora nós vemos que aqueles discípulos, as tempestades ali para eles foi inesperada. Eles saíram para cumprir uma missão, saíram em obediência, saíram na direção, saíram em companhia com Jesus. Porém, isso não vai te livrar das tempestades, muito menos as tempestades da vida. Agora uma grande diferença elas são inesperadas, mas a Bíblia nos conta em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 34, e também Lucas 4, 37, a Bíblia ali nos conta que Mateus ali ele fala que o barco estava sendo varido pelas ondas. Sabe o que é ser varido pelas ondas? Nós entendemos um pouquinho de barco, porque nós temos irmãos aqui na igreja que tem barco, e se eles têm barco, eu entendo um pouco de barco, porque eles contam para mim, e eu aprendo com eles. Só assim, embora agora o motor é potente, então agora tem onda que não vai valer mais o barco, mas tem tempestade, irmão, que a onda é maior que o barco. Tem tempestade, irmão, que tu olha para a tempestade, para a onda ali, tu vê assim, meu Deus, esse barquinho aqui, não adianta ir de frente, não adianta ir de lado, não adianta ir de trás, não adianta, vai. E que os discípulos olharam para o
direção. Tu não tem mais direção, e naquela época não tinha motor. Naquela época não tinha motor que você impulsionava para fazer ele virar. Não, Senhor, naquela época ou era remo ou era vela. Então até que você vira a vela, até que você não vira a vela, até que você, eu não sei como é que esses discípulos estavam dentro do barco. Eu só sei dizer que a Bíblia diz que o barco estava sendo varido pelas ondas. Mas pastor, eu estou obedecendo Jesus. Pastor, eu estou obedecendo Jesus. Jesus mandou eu ir. Eu fui. Não pode, eu não entendo isso. Jesus mandou eu estar nessa direção. Jesus mandou eu ir para esse lugar. Jesus mandou eu fazer isso. Por que que ele permitiu? Ei, peraí, Jesus está junto no barco. Jesus está junto no barco. Mas olha só, o barco está enchendo de água. E pensa no povo quando começa a se apavorar, quando vê a água dentro do barco. O lugar da água é fora do barco. Dentro do barco é peixe. Peixe e pescador. Mas a água, o lugar da água, o normal é fora do barco. E agora eles veem a água dentro do barco. E tem uma certa hora que a água, ela dentro do barco, ela começa a afundar o barco. Entendeu? Ela não coopera para o barco ficar por cima da água, mas ela coopera para o barco ficar para dentro da água. Então lá vem uma onda, em vez do barco subir, o barco está pesado, o barco vai entrar na... Eita! Se nós olharmos para o Evangelho de Marcos, nós vamos ver que a Bíblia fala que levantou um grande temporal de vento e as ondas o arremessavam contra o barco, de modo que a embarcação já estava cheia de água. Cada onda que vinha é umas águas que ficava dentro do barco. Você sabe que a água dentro do barco não coopera conosco. Mas cada onda que vinha, pastor, quem está no meio do mar, no meio de uma tempestade, sabe que quando você se livra de uma onda aqui, você já está se levantando uma onda aqui. Quando você olha para cá, já está vindo uma onda de trás. Quando tu menos se apertar, tem 2, 3 ondas que você nem sabe para onde tu vai. Exatamente. E Jesus dentro do barco. Eu não entendo isso, pastor. Jesus dentro do barco e permite isso acontecer com os discípulos. Mas por que Jesus permite isso acontecer? Quando nós vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 23, que foi o que nós lemos hoje. O Evangelho de Lucas, ele fala aqui que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles em perigo de sossobrar. Lucas, que fala, apresenta Jesus como ser humano, ele já diz mais linguajar ser humano, correndo o perigo de afundar, correndo o perigo de morrer, correndo o perigo de naufragar. Mas espera aí, Jesus não está dentro do barco, Jesus está dentro do barco, mas no desespero tu esquece de Jesus. Quando chega o desespero, meu amigo, sabe o que você faz? Você começa a botar as coisas fora, você começa a vender aquilo que não deveria vender. Foi Deus que te deu, mas no desespero você não está pensando em Jesus, você está pensando em querer sair daquele problema. É a tempestade da vida, e você vai botando para fora, vai botando para fora, e vai largando, e vai botando, e os discípulos começam a se preocupar, e começam a pensar um monte de coisa, e nós vamos morrer, e a água está dentro do barco. Mas como eu não entendo? Jesus mandou mais ir. Pastor, desde quando direção na presença de Deus e direção de Deus é caminho tranquilo? Desde quando que alguém disse, aonde está escrito na Bíblia, que você vai ter tranquilidade em servir a Deus? Se Satanás está contente com a tua vida, é porque você não está atrapalhando a vida dele. Agora, quando Satanás se levanta contra a tua vida, é porque você está dando prejuízo para ele. Se Satanás está levantando tempestade contra a tua embarcação, numa direção que Deus te colocou, numa posição que Deus te colocou, num ambiente que Deus te colocou, mas parece que a tempestade está batendo no teu barquinho, está assustando você, está entrando dentro do teu barquinho, está para você pensar que vai afundar. Ei, eu quero dizer para você, claro que Jesus está dentro, não afunda
uma passagem na Bíblia, e os obreiros devem conhecer, a igreja também, que Jesus fez alguém andar por cima da água, se afundar, afunda o barco, mas os deles não afundam não, porque Jesus está no barco. Mas o interessante é nós ter Jesus no barco, mas não lembrar que Ele está no barco. O interessante é nós ter Jesus na vida, mas não lembrar dele, que Ele está conosco. Agora eu vejo a passagem aqui, quantas vezes as tempestades da vida também são ameaçadoras, são perigosas no nosso ambiente familiar, ambiente que muitas das vezes seria fácil para nós dominar. Isso aqui eu domino, é fácil, mas levanta uma tempestade. Aonde, pastor? No ambiente que você é familiar, o ambiente que você ali é costumeiro. Aonde? No teu trabalho. Poxa, mas é o meu dia a dia, esse parafuso aqui, esse problema, essa máquina aqui, é fácil, mas olha só. No teu casamento, rapaz, mas é coisa assim, pois é. Na tua família, na tua saúde, mas era só uma dorzinha, era só uma dorzinha de cabeça, era só uma dorzinha, uma manquejinha, e agora quando tu vai ver, o diagnóstico é aquele diagnóstico que tu pensa, agora acabou com a minha vida, agora acabou com o meu casamento, agora acabou com a minha vida, agora acabou com tudo. Não, pastor, dá uma olhada, Jesus está dentro. Isso é só uma tempestade, não vai te afundar, mas talvez vai te acordar, talvez vai fazer você clamar por Jesus, que por causa do teu comodismo, talvez você deixou Jesus dormir. Eu vou dirigir esse barco hoje. Jesus está conosco. Hoje vai ser bênção, hoje vai ser bênção. Jesus vai dormir e você está no controle. Porque vai ser bem, porque eu entendo, rapaz. Aqui tem um coral, aqui tem um banco de areia. Então aqui eu sei certinho. Quando vai ver, o cara está encalhado, gritando para alguém vir buscar. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que abala as estruturas da nossa vida, que abala as estruturas, o barco, abala as estruturas, pastor, abala as estruturas, põe no chão aquilo que muitas das vezes nós levamos anos para construir, e veio uma onda e derruba tudo. Meu Deus, uma ondinha só derrubou tudo. Anos de casamento, vem uma onda e derruba. Anos de trabalho, vem uma onda agora e derruba. Anos, pastor, sonhos nutridos na alma, com tanto desvelo, que se transforma num pesadelo. De repente, uma tempestade se levanta, de claridade agora enegrece tudo, e de calmaria se levanta ondas. E nós agora aqui dentro, indo na direção a Decápolis, a Gadara, Jesus mandou nós ir, nós fomos. Jesus foi conosco, mas Jesus está dormindo, mas a tempestade está vindo, está destruindo a estrutura do nosso barco. E agora? As tempestades da vida, elas são perigosas. As tempestades da vida, temos aqui, pastor, as tempestades da vida, elas são surpreendentes. Olha o que nós aprendemos aqui nessa passagem. Lucas 8, 22 a 25 diz: eles aqui podem transformar cenários domésticos em ameaçadores lugares. Mas eu domino bem, eu conheço o que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o ambiente que eu estou. Gente, isso aqui eu posso andar de... Irmãos, uma vez uma pessoa falou bem assim: pastor, aí eu consigo trabalhar de olho fechado. Eu falei: rapaz, eu no teu lugar, eu teria com os 3, 4 dedos fatiados. Eu já, com os olhos abertos, já me corto, imagino com os olhos fechados. Pois é, eu já estou tão acostumado. Mas às vezes a tempestade se levanta, e até aquele ambiente que você diz que é familiar,
esse ambiente familiar se torna um ambiente ameaçador. O mar da Galileia era o quê? Era muito conhecido daqueles discípulos, mas naquele dia se tornou um lugar ameaçador para eles. Um lugar ameaçador, pastor. Alguns deles eram pescadores profissionais. Alguns deles conheciam cada palma daquele lugar. Conheciam porque trabalhavam, viviam ali, viravam a noite ali naquele barco. Ali naquele mar eles conheciam aonde estava todo o peixe, onde via trovão, onde via tudo. Eles sabiam tudo. Eles só não sabiam quando vinha a tempestade. Quando se levanta a tempestade. O que fazer na hora da tempestade? E aí eu pergunto para você: o que você faz quando levantou a tempestade contra o teu barco? E você olha, Jesus está dentro do barco. Você não está na direção errada. Você não está em pecado. Você não está errado. Você está fazendo o que Jesus pediu para você fazer. Jesus está contigo, só que você não está entendendo a tempestade. Você só não está entendendo a chicotear contra o teu barco. Você só não está entendendo por que o teu barco está quase afundando. O ambiente doméstico que você dominaria, pastor, o caminho é o caminho da nossa roça. Eu conheço, todo dia eu passo por aqui. Eu sei quando é o movimento, eu sei quando não é movimento. Eu sei os carros, eu conheço tudo, pastor, porque todo dia eu passo aqui. Mas nesse dia foi diferente. Nesse dia parece que levantou uma tempestade. E você viu que você não conhece nada. Você viu que você não sabe nada. E quando nós olhamos a palavra de Deus, para mim agora já ir para a conclusão, eles estavam em apuros. Apuros, pastor. O comum tornou-se um monstro indomável. E aquilo que parecia ser inadministrável por ele, tornou-se uma força incontrolável. Aquilo que muitas das vezes você pensa: não, eu vou dar conta. Está tudo sob controle. Fica tranquilo, não, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Pedro falava: está tudo sob controle. E a água foi subindo. E a água foi subindo. Está tudo sob controle, pastor. E a água foi subindo. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Quando ele estava praticamente quase se afogando, ele gritou: Jesus, me salva. Para que deixar a água subir até aqui? Por que já não pediu socorro para Jesus quando a água começou a vir por cima Não, porque muitas das vezes o ego não deixa. O ego não deixa, o orgulho não deixa. Eu não quero que ninguém saiba dos meus problemas, não quero que ninguém fique sabendo de nada. Isso é orgulho, sabia? Isso é orgulho. O Pedro quase morreu afogado por causa do orgulho. Está tudo sob controle. Essa área que eu domino, esse mar aqui nós conhecemos. Agora essa tempestade eu não conheço. A direção eu conheço, Jesus que está conosco eu conheço, os pescadores que estão conosco eu conheço, o barquinho eu conheço, o mar eu conheço, mas a tempestade eu não conheço não. Essa tempestade eu não conheço. E nós temos que cuidar com essas tempestades que se levantam. Por quê, pastor? Porque elas não são para nos matar, mas é para nos desestruturar. Estamos com Jesus no barco e se levanta a tempestade. Para quê? Pastor, para ver se nós temos fé. Vamos ver o que Jesus falou? Olha só o que Jesus disse aqui, versículo 25, depois que eles foram chamar Jesus. No versículo 25 agora Jesus se levanta. Versículo 24: levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo se acalmou, e fez-se bonança. Versículo 25: Jesus olha para eles e pergunta: onde está a vossa fé? Entendeu? Vocês não sabem o que vão enfrentar ali na frente, mas no próximo estudo nós vamos falar. Mas eu sei o que vocês vão enfrentar lá na frente. Eu sei o que está esperando ali na frente. Ali na frente está esperando um endemoniado que precisa ser liberto. Satanás não quer que liberte essa vida. Então Satanás precisa desestruturar você. Não quer, pastor? Ele não precisa matar você. Ele não precisa tirar você de dentro da igreja.
engadaram. E aí agora vem um endemoniado berrando lá da sepultura. Irmão, já está passando medo ali no mar. Agora enfrenta o endemoniado lá, que praticamente nem corrente nada, que aguenta ele. Irmão, sabe o que Jesus perguntou para aqueles discípulos dentro do barco? Depois que ele acalmou o mar, depois que ele acalmou o vento, depois que ele acalmou, ele olhou para eles e disseram bem assim, ó: onde está a vossa fé? Quem sabe alguém olha para o barco e diz: mas meu barco, presbítero Ciro, o meu barco, ele é aquela madeira que nós estávamos conversando antes ali, é aquela madeira mais dura, é aquela madeira que não pega cupim, é aquela madeira lá de cedro, é aquela madeira dura. O meu barco não vira, o meu barco tem anti-raio, tem anti-isso, tem anti-aquilo, o meu barco tem tudo. E Jesus pergunta: onde é que está a tua fé? Pastor, mas o meu pai, eu estou aqui com um profissional de pesca, eu estou aqui com todas as aparelhagens, eu estou aqui com tudo, pastor, não conhecemos nada. Irmão, vocês sabem muito bem quando alguém falou que ninguém, nada poderia afundar esse navio. E o que aconteceu com aquele navio? Não vou falar o nome aqui para não dar ibope, mas vocês sabem aquele navio que saiu na primeira viagem e disseram: ninguém pode afundar esse navio. E na primeira viagem, a viagem inaugural, ele afundou. Tempestades. Às vezes um icebergzinho da vida, né? Que aqui em cima do mar é uma pontinha de gelo, mas o que tu não enxerga é um baita de uma pedra. Vai fazer um rasgo na lateral do teu barco. Pastor, as coisas que nós não enxergamos, através da fé nós conseguimos enxergar. A Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser entendidas através da fé. Como é que nós vamos enxergar o que o inimigo está querendo fazer com a nossa vida se nós não tiver fé? Como é que nós vamos entender as tempestades da semana, pastor? As tempestades do dia a dia se nós não temos fé? Sabe quando que nós vamos acionar nossa fé? Quando acaba o dinheiro no banco. Aí sim, aí irmão, ora por nós aí, porque estamos passando por dificuldade. Aí tu procura a fé, aí tu procura Deus. Aconteceu a mesma coisa com os discípulos do barco. Só se lembraram de Jesus quando eles não tem mais nada agora meu filho, nem salvar a vida não tinha naquela época os barcos deles, né? Senão eu dava de boiar um pouquinho. E aí, vão recorrer para Jesus. E aí eles vão para Jesus. Jesus, não importa que nós estamos afundando. Quem está afundando? Me diz uma coisa, quem está afundando? Jesus afundaria? Jesus morreria afogado? Mas por que os discípulos pensariam que estariam talvez à beira de um afogamento ali? Será que é porque eles estavam com Jesus no barco e não confiavam no Jesus que estava com eles? Será que eles andavam com Jesus, mas não acreditavam no Jesus que andava com eles? Será que eles caminhavam com Jesus, mas não depositavam a sua vida nas mãos dele? Agora Jesus se acorda, Jesus se levanta, Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma a fúria do vento, Jesus dá uma lição neles, dizendo: cadê a fé de vocês? E depois eles perguntam: quem é esse? Sabe aquela conversinha que dá depois, assim, lá no cantinho, né? Hoje nós temos o WhatsApp, né? Mas dá aquela conversinha lá: não entendi nada não, não sei por que deu a bronca em nós. Nossa, estamos na igreja, estamos no culto, canto, prego, faz tudo. E cadê nossa fé? Cadê nossa fé? Nós vamos procurar ajuda. E ele, cadê nossa fé? Exatamente, se vocês tivessem fé, talvez vocês nem precisariam. Cadê nossa fé? Cadê a vossa fé? Jesus pergunta hoje. Ele não vai mudar a nossa noção, ele não vai mudar a nossa direção, ele não vai mudar, ele não vai deixar de ir lá atender o gadareno, porque 2, 3, 4 não tem fé, querem andar com ele, mas não tem fé. Ele não vai, ele simplesmente vai dizer assim: ó, para andar comigo tem que ter fé.
tempestade. Vai enfrentar a tempestade. E no meio da tempestade você vai saber que essa tempestade não é para te derrubar, é para te desestruturar somente. Só para te assustar, para quando você chegar lá do outro lado, você já está praticamente desestruturado. Mas Jesus, Ele está no teu barco. Acorda Ele. Não precisa chegar a tempestade. Acorda Ele. Conversa com Ele. Senhor, estou na tua direção. Estou contigo. Estou indo fazer aquilo que tu mandou fazer. Senhor, se tem tempestade que vai se levantar aí na frente, porque agora está tudo mil maravilha. Ah, quantas vezes nós saímos de casa mil maravilha, e durante a estrada, gente, levanta a tempestade. Ah, pastor, nós saímos para ir para o trabalho, e durante a estrada, lá no trabalho, oh, pastor, meu Deus do céu, exatamente. Não deixa a tempestade se levantar para você clamar Ele. Clama Ele antes da tempestade se levantar. Acorda Ele antes da tempestade se levantar. Jesus, tu vai conosco? Vamos lá, Jesus. Que bom, oh, aleluia. Hoje vai ser um dia abençoado. Pode ter certeza, ninguém vai ficar bravo. Oh, bênção de Deus, Jesus. É bênção, né, Jesus? Já veio, aleluia. O vento, vento aqui, ó. Tu viu? Tu viu o que o caminhão fez? Hã? Você viu? Tu viu? Não vai nada, não, Jesus. Deixa aí. Deixa aí. É tubarão que vai. Deixa aí, Jesus. Porque você sabe que você tem poder nas palavras. Uma vez o profeta Eliseu não gostou de uns meninos que começaram a falar da calvície dele. Sobe calvo. Cuidado aí, os irmãos calvos aí, por favor. Não use a palavra de Deus, porque você vai fazer sair o urso da onde não tem. Foi o que o profeta Eliseu fez. Eu sou homem de Deus? Eu sou homem de Deus que sai a ursa aí, ó. E demora você 42 meninos de rua, é isso aí? 42 meninos. 42 meninos. Precisava disso não, irmão. Precisava nem ter feito o urso aparecer no lugar que nem existe urso. Quanto mais comer 42 meninos, adolescente. Às vezes eu tenho lá uns vizinhos lá, uns abençoadinhos lá, que vão lá, bate na campainha, bate na porta, pega as coisas lá da frente de casa, e quando tu vai olhar, estão correndo lá. Oh, Jesus, dá graça. São tão abençoadinhos. Né? Mas tu não pode perder a graça, porque se tu perde a graça, as ursas vão aparecer ali, vão acabar com os meninos, e tu vai ver que a palavra tem força, a palavra tem poder. Agora Jesus pergunta para nós: aonde está a nossa fé nessa noite? Onde está a nossa fé? Nas nossas tempestades do dia a dia, nas nossas lutas do dia a dia, nas nossas missões do dia a dia, muitas das vezes que Ele nos manda fazer. Muitas das vezes enfrentamos tempestades que não entendemos, mas aí essa pergunta vem para nós hoje: aonde está a vossa fé? Aonde tu tem depositado a tua fé nesses dias hoje? Aqui na Austrália, país capitalista, país que muitas pessoas querem o dinheiro, fazem tudo pelo dinheiro e esquecem de Deus por causa do dinheiro, mas não conseguem enfrentar as tempestades do meio do caminho. Aí eu pergunto: aonde está a vossa fé? Porque se a vossa fé está em Jesus, eu falo para você: não deixe ele dormir. Converse com ele. Converse com ele. Abra a palavra, converse com ele. Deixa ele falar um pouco também, porque tem gente que só sabe falar. Tem gente que quando vai orar, e Jesus quer falar, mas não fala, não deixa falar. E aí depois Jesus não fala comigo. E quem sabe Jesus deve estar falando: eu quero falar, mas tu não me deixa. Dá uma pausa aí. Deixa eu falar. Leia aí a minha palavra. Deixa eu falar contigo. Leia a minha palavra. Deixa eu falar contigo. Deus precisa falar com a igreja nesses últimos dias na face da terra, mas a boca dele não está sendo mais aberta.
Hoje, por falta de conhecimento, muitos estão se corrompendo, por falta de conhecer Deus, por falta de deixar Ele falar, por falta de ter um tempo para Ele. Os discípulos andavam com Jesus no barco, mas Jesus chegou a dormir. Já pensou Jesus viajar conosco nas viagens missionárias hoje? Eu prometia que eu ia ficar quieto desde cá até lá. Eu não ia falar nada, presbítero Bonaria. Eu prometo que eu não falo nada. Eu só queria ouvir. Fala, Jesus. Fala aí, conta aí Jesus, aquela história lá, aquela viagem que você foi lá para Caná. Jesus e o seu de lá. Jesus, conta, vai. Às vezes tu chega no posto de gasolina e finge que tu vai e volta só para aumentar o trajeto para você conversar, né, Montonho? Às vezes dá até vontade de parar, entendeu? Sem ninguém perceber. Tu para o carro na estrada, o povo está dormindo mesmo, tu para e fica conversando. Vai, conta mais, Jesus, fala. Como é gostoso você ouvir Jesus falar. Mas como é perigoso quando Jesus chega a dormir no teu barco. Como é que está Jesus no teu barco hoje? Está acordado ou está dormindo? Ele não vai afundar, mas a tua fé pode ser abalada. Que nós possamos, meus queridos irmãos, nesta noite, neste culto de Santa Ceia, que nós possamos ser despertados, não para falar com Ele, mas para deixar Ele falar conosco um pouquinho mais. Dá liberdade para Ele falar no teu coração. Apenas ouve Ele falar. Deixa Ele no controle da tua vida, deixa Ele no controle do teu barco, deixa Ele no controle da tua família, deixa Ele no controle do teu ministério, deixa Ele no controle. Anda com Ele, vai na direção dele, mas não esquece de conversar com Ele. Se você conversar com Ele, eu garanto que as tempestades vão vir, mas você não vai sofrer. Você não vai se assustar, porque Ele vai estar conversando com você, e na mesma hora que você levanta a primeira onda, você já diz: Jesus está vendo, e Jesus já diz: acalma-te, vento, aquieta-te, barco. Jesus, está vendo lá, Jesus? Está longe, mas eu acho, está vindo na minha direção. Está vendo aquela nuvenzinha lá, Jesus? Jesus, lá, Jesus, pescador entende de nuvem, pescador entende de tempestade, pescador entende de vento, e Jesus entende de calmaria. Jesus vai lá e calma vento, calma a tempestade. Quem é que controla o vento? Quem é que controla a água? Quem é que controla? Aquele Jesus que deve estar acordado na tua vida. Se coloca de pé, irmã Lisa, vem adorar a Deus nesse momento, e nós queremos orar por você. Eu não sei qual é a tempestade que você pode estar enfrentando. Talvez você ainda está viajando em alto mar e não está nada acontecendo de errado, mas eu quero que você agora, através dos olhos da fé, começa a enxergar o que Deus tem ainda para você fazer nesta terra. Começa a enxergar que os gadarenos precisam ser encontrados ainda por eu e por você. Começa a enxergar que muitas vidas precisam ser alcançadas por mim e por você. Aí eu quero que você veja: vai se levantar tempestade ou não vai se levantar tempestade contra a tua vida? Vai se levantar, pastor. Então não deixa Jesus dormir. Acorda, Ele diz: Senhor, começa aqui, Senhor, fica comigo aqui, vai caminhando comigo. Se levantar aqui tempestade, se levantar vento, Senhor, já vai acalmando. Eu não quero que a tua missão, eu não quero que a tua ordem seja prejudicada por causa da falta da minha fé, mas eu quero, Senhor, que o
gadareno lá do outro lado venha ser alcançado pela minha vida, pela vida daqueles que estão no barco, Jesus, mas acrescenta a minha fé. Oh Pai querido, acrescenta